Tarde a todos, hoje quarta-feira, dia 1º de abril, vamos trabalhar a continuação da aula passada. A aula passada nós fizemos uma complementação do namoro, do noivado, da união estável, esses três primeiros trabalhados nas duas primeiras aulas. Depois, ontem nós trabalhamos o concubinato puro e o concubinato impuro. A respeito ainda do concubinato puro e do concubinato impuro, é importante ressaltar que outra grande diferença do concubinato puro para a união estável, eu havia falado para vocês em relação ao impedimento. Ocorre que aquele que vive em concubinato puro, mesmo que ele tenha todos os efeitos em relação à sua união estável, ele tem um impedimento. Que impedimento é esse? Ele não pode casar novamente, porque ele ainda está preso devido às amarras jurídicas do casamento. E como eu já havia explicado anteriormente, na aula de ontem, ele precisa realizar, esse casal, os dois ou apenas um deles, eles precisam realizar o divórcio. Então esse é outro ponto que se tem em relação ao concubinato puro. Repetindo também, revisionando a aula de ontem, quanto ao concubinato impuro, ele não é aceito pela ciência do direito de família. Então, o namoro não entra no campo do direito de família, o noivado não entra no campo do direito de família. O noivado, aquelas trocas de presentes que o casal faz, ou os presentes que eles recebem dos convidados, dos parentes, chamam-se esponsais. Nos esponsais em relação ao noivado não pode ser considerado como bem de família. O casal divide de acordo com a sua origem, caso não tenha sido sacramentado o casamento. A união estável, sim, desde 1988 ela é aderida pelo direito de família. O concubinato puro, ele é aderido pelo direito de família, tendo aquele impedimento pelo qual eu relacionei a vocês, que é o da necessidade da realização do divórcio. O concubinato impuro, que é a traição, não é aderido pelo direito de família. E hoje vamos adentrar numa outra instituição, que é uma instituição que também não é aderida pelo direito de família, que é a sociedade de fato. O que seria a sociedade de fato? A sociedade de fato ela é oriunda daquelas relações que muitas vezes não são reconhecidas pelo direito, porque, como eu expliquei na primeira aula para vocês, ferem a chamar a primeira lei que se conhece, que é a lei que é uma lei do direito de família, que é a lei do pai. O que seria isso? O que nós gostaríamos, de explicar a respeito disso? A lei do pai, ela é uma lei que entende que a família precisa ser constituída por um pai, por uma mãe e por um filho. E esses três não pode ter uma relação de parentesco próxima. Então, o que ocorre? Nas sociedades de fato, a situação é a seguinte: são situações que muitas vezes são oriundas de relações não reconhecidas pelo direito de família. Por exemplo, são relações espúrias, onde o pai tem uma relação com a filha. Ele não pode se casar com a filha. Todavia, esse fato, ele acaba acontecendo, e dessa união entre os dois, que é uma união que não é reconhecida pelo direito de família, surge um filho, surge uma prole. Então, o avô é ao mesmo tempo o pai da criança. Então essa é uma situação extremamente complexa para o direito de família, e desde as primeiras formações mais complexas das sociedades familiares, essa situação nunca foi aceita. Todavia ela acontece, ela pode acontecer. Dois irmãos, por exemplo, eles podem no dia a dia formar uma relação familiar, um casal pode ter uma relação concubinatária, mas essa relação não é reconhecida pelo direito de família. Não poderia ser um concubinato puro, não poderia ser uma união estável, não poderia ser jamais um casamento. Não é também um concubinato impuro porque não fecha as possibilidades. Que relação é essa?
é uma sociedade de fato. A sociedade de fato é muito comum que elas tenham sido formadas por relações incestuosas. Elas ferem a lei do pai, elas ferem aquelas relações onde as funções familiares são bem determinadas. O direito de família não a reconhece, mas ao mesmo tempo não há como ela não existir, porque ela se formou. Então essa denominação que dá é de sociedade de fato. O que ocorre caso haja uma sociedade de fato? Essa sociedade de fato, ela não é reconhecida pelo direito de família e, por exemplo, de uma formação de sociedade de fato, não há formação, não há, por exemplo, regime de bens. Ou seja, se o direito de família não considera como uma entidade familiar, não há ali um regime de bens. Como é que fica o patrimônio de quem formou uma sociedade de fato? Exatamente como lá no direito comercial, lá como, por exemplo, no direito civil. Sandro tem uma relação com Roberta, comercial, nós não a documentamos, nós não criamos uma sociedade formal. Cada um, ao formatar essa relação societária, ou ao findar essa relação societária, quando tiver que buscar os seus haveres, ela se dará enquanto aquilo que a pessoa investiu. Numa sociedade de fato familiar, o direito de família não a reconhece. Bom, e como é que fica a questão familiar em relação à sociedade de fato familiar? A questão patrimonial. Cada um retira aquilo que tenha investido, de acordo com a posse investida de cada desses entes que formaram essa sociedade. Farei agora algumas questões, como darei para vocês como atividade lá no Google Class. Espero que vocês tenham bem entendido. Obrigado.